Glória a Deus, obrigado Jesus, Santo Deus, maravilhoso. Quero mais uma vez, em nome de Jesus, te pedir toda a tua orientação, toda a tua direção para nós, pois a tua palavra, ela nos dá esse entendimento para a nossa vida. Que Jesus cresça, que nós venhamos a diminuir cada vez mais, que o nome do Senhor seja glorificado. Deus, obrigado por mais uma oportunidade de participar da Santa Ceia. Lembrando que a Santa Ceia é um voto que nós fazemos com o Senhor, voto daqueles que estão lembrando que Jesus vai voltar. Você está aqui participando da ceia e vai participar. Eu quero te mais uma vez lembrar que você tem que, acima de tudo, ficar pensando, lembrando, meditando na volta de Jesus. Não se esqueça, mas não é só na Santa Ceia, é todo dia. Espírito Santo, o Senhor é o líder. Aqui o Senhor é quem ministra. Meu Deus, que o Senhor cresça, mais uma vez declaro, que o seu nome seja louvado e glorificado. Meu Deus, prepara o coração da igreja, prepara o coração do teu povo para receber tua palavra. Meu Deus, revolva nosso coração, tira pedras, espinhos. Meu Deus, não deixa nada atrapalhar, influenciar. Meu Deus, contrário à tua palavra, em nome de Jesus. Abençoa nosso ministério, todos que aqui estão presentes. Meu Deus, estão com o propósito de cultuar ao Senhor, de adorar o Senhor. Estão com a intenção de buscá-lo, de bendizê-lo, de engrandecê-lo. Receba a nossa oração, meu Deus. Receba a adoração. Fortaleça esta igreja, este ministério, porque o Senhor está voltando, Jesus. E que ninguém seja pego de surpresa, mas estejamos vigiando, igreja. Sejamos a igreja gloriosa, a igreja do Senhor. Sejamos a igreja sem passado, a igreja sem pecado, a igreja que ama, que espera pelo Senhor, a igreja que vive todo dia como se fosse o último dia, pois assim nós temos que andar e viver. Louvado Deus, muito obrigado. Abençoa minha irmã, meu irmão que aqui está presente. Abençoa a igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ler a Bíblia. Abra no Evangelho de João. Deixa eu virar só um pouquinho aqui, irmão. Tá bom. Vou mexer nas folhas aqui. João capítulo 8. Evangelho de João capítulo 8, verso 36. Evangelho de João 8, capítulo 8, verso 36, diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também vistes juntos de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosses filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Verso 43. Por que não entendeis a minha linguagem, ou o que eu falo? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio,
porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós pode me convencer de pecado? E se eu vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vos digo que vocês não as escutam, porque não sois de Deus. Pode se assentar. Irmãos, nesse momento peço toda a sua atenção, como desde o início do culto, né? Não deixe desviar a sua atenção, não converse, não distraia, não saia do seu lugar. Muito importante esse momento também para estar honrando a Jesus. Então nós queremos dizer a palavra de Deus que no sentido literal, ninguém quer ser chamado de filho do diabo, né? Nem o mundo. Se você chamar alguém do mundo, falar que ele é filho do diabo, você está ofendendo. Mas a Bíblia ela ensina e mostra justamente pelos nossos procedimentos, pelas nossas atitudes, de quem nós estamos imitando. Então Jesus, ele queria dizer para todos os judeus, mostrando para eles que em Cristo seriam verdadeiramente livres, como nós, em Cristo somos verdadeiramente livres. Jesus, ele não queria apontar isso para eles, né? Não é a intenção de Deus que as pessoas continuem vivendo com práticas erradas. Em Atos 17, 30 e 31, se eu não me engano, Paulo declarou que Deus ele não leva mais o tempo enquanto o tempo da ignorância. Mas hoje, através do Evangelho de Cristo, ele diz que todos os homens se arrependam em todos os lugares. E Deus, como prova disso, ele diz que ele virá julgar todas as pessoas. E como prova, ele declarou, pela ressurreição de Jesus, eu vou vir julgar todas as pessoas. E a ordem de Deus para todos os seres humanos nessa terra é se arrependam, se voltem para Deus, se voltem para a palavra de Deus. Então nós estamos aqui, eu creio, nesse propósito, nessa ordem de Deus, de arrependimento, de voltar-se para Deus. E Jesus, ele aqui tentando ensinar os seus filhos, os judeus, né? Ali ele declarou que não havia nada de Deus neles, porque a prática deles demonstravam isto. Foi o que ele declarou no verso 37. Eu sei que vocês são de Abraão, eu sei que vocês descendem de Abraão, como Deus fala aqui hoje para nós. Eu sei que vocês se batizaram, eu sei que vocês têm o propósito de estarem na casa de Deus. Mas por que a minha palavra não entra em vocês? Por que a palavra que eu digo, que eu falo, não entra no coração de vocês? Então Jesus ele quer trazer essa mensagem para nós. Por que a palavra de Deus, por que a palavra de Cristo também, ela não entra no coração? Por que ela tem sido como uma chuva que cai sobre uma pedra? Quando cai água na pedra, ela não infiltra, né? Quando chove sobre uma rocha, ela bate e escorre, ela não infiltra dentro dela. Então Cristo tem visto isso em nossos corações, que a palavra dele tem sim sido ministrada. Nós temos recebido a palavra de Deus sim, só que está como caindo numa pedra, batendo numa pedra e escorrendo. E o Senhor declara que o povo de Israel, eles não tinham inclinação para a palavra de Deus. Eles não possuíam a palavra de Deus. Por quê? Porque não deixava a palavra entrar. Então Cristo não quis, voltando a dizer, apontar eles, né? Jesus não faz isso, condenar eles ali. Jesus quis mostrar, vocês têm que aceitar a minha palavra, serem livres, aproveitarem que eu estou falando a verdade e entender que é esta palavra que tem que estar viva no coração de vocês. Mas eles não suportavam a palavra de Jesus. Por várias vezes Cristo teve que sair por trás para não ser apedrejado. Não era a hora dele morrer também, mas por várias vezes Jesus teve que dar a meia volta, sair pelos fundos, não confrontá-los, porque era só falar a verdade. Eles queriam pegar a pedra e atacar Jesus. Então, devido ao coração estar duro demais, resistir demais à palavra de Deus, era onde eles não suportavam
E nós cristãos temos que entender isso, que o que Deus fala para mim, para você, é para ser suportado. O que Deus ministra em nossos corações é para ser aceitado. Então muitos se dizem cristãos, mas não dão terreno para a palavra de Deus. Cristo também traz essa palavra para nós. Muitos de nós estamos aqui, somos batizados, mas a palavra de Deus está tendo o lugar dela em nossos corações. Nós estamos dando lugar para a palavra de Deus, ou você e eu podemos dizer claramente que nós não gostamos da palavra de Deus? Ninguém acha que tem coragem de dizer. Acho que ninguém tem coragem suficiente de dizer, não, eu não gosto da palavra de Deus. Acho que não. Mas demonstramos se gostamos ou não pelas nossas ações, não é assim? Demonstramos se aceitamos ou não a palavra de Deus pela forma que eu reajo, se eu obedeço ou não. Então, onde a palavra de Deus não tem lugar, o que vai estar no lugar da palavra de Deus? As coisas do mal. Aonde a Bíblia, o que Jesus falou, os ensinamentos de Cristo não está no nosso coração, onde não está o lugar dela, no lugar dela está então uma coisa do mal. E foi o que Jesus disse: vocês falam que são filhos de Abraão, vocês falam que o pai de vocês é Deus, mas vocês querem me matar. O que tem de Deus em vocês? Aonde está a palavra de Deus no coração de vocês? Se vocês dizem que o pai é do céu, se vocês dizem que o pai de vocês é Deus, então se faziam como o diabo, como exemplo, como padrão, queria matar Jesus. Então essa palavra, mesmo sendo ela às vezes dura de ouvir, eu não quero ouvir que eu sou filho do diabo, eu não estou dizendo que você é filho do diabo, eu não tenho a posição de julgar, ninguém aqui tem, só Deus, mas a palavra de Deus tem. Em 2 Timóteo 3,16 e 17 fala que toda escritura ela é inspirada por Deus. É assim? Vamos ver em 2 Timóteo 3,16. Ela declara isto, que a palavra do Senhor ela tem poder porque ela é inspirada por Deus, escrita pelos homens, e ela tem um propósito para a sua vida. Toda escritura é divinamente inspirada e ela é proveitosa para ensinar. Então por que não aceitar, por que resistir? Vamos levar a palavra no ensinamento de Jesus. Vamos levar a palavra aqui no que Jesus tentou explicar para aqueles lá, que hoje Ele tenta explicar para nós. Por que vocês não deixam a minha palavra entrar, se ela só tem proveito para te ensinar, te mostrar? Para redarguir, né? Para corrigir, para ensinar e para te instruir. Então, por que existia tanta resistência na palavra de Deus? Por que existe tanta resistência em não aceitar a palavra de Deus? Perguntas que o Senhor vai dizendo em nossos corações hoje. Por que a palavra dele também tem sido assim, caindo como numa pedra? Ele fala e não entra no coração, ele diz e não se faz. E ele disse também no Salmo 119, 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Jesus queria falar isso para eles. Salmo 119, 11. Se você guardar a palavra de Deus no seu coração, você não peca. Amém? Se você guardar a palavra de Deus dentro do seu coração, ela tem poder para te livrar do pecado. Jesus queria mostrar isso para eles. Por que vocês não me aceitam? O que eu estou dizendo de errado? Vocês têm razão e motivo de não me aceitar se eu estivesse fazendo coisa errada, mas eu não estou. Vocês estão fazendo como o diabo. Ele declarou, porque o diabo ele tem como padrão e exemplo, não é assim? Quando nós estávamos em trevas, em Efésios declara isso, nós andávamos como o mundo, vivíamos como o mundo, como os desejos e vontades do mundo. Então tínhamos um padrão, tínhamos um exemplo a seguir, mesmo na escuridão, mesmo sem saber. E hoje temos outro exemplo e outro padrão. Então o padrão que nós devemos seguir é o de Jesus, não é verdade? Devemos seguir o padrão de Cristo, o padrão que é o amor, perdão, bondade, misericórdia. E o padrão do diabo? Mentira, ódio, raiva, briga, divisão, contenda, né? Jesus querendo mostrar isso para eles. Vocês querem me matar, mas eu só falo a verdade. E muitos de nós estamos assim,
não matando Jesus, né? Não querendo fazer isso com ele, mas a atitude nossa é a mesma quando não se guarda a palavra no coração. É atitude demoníaca, é atitude maligna. Então nós cristãos temos que ficar muito atentos, irmãos, vigiar, dobrado, com a nossa atitude, com a nossa ação, significa se a palavra de Deus está guardada em meu coração ou não. A atitude deles demonstravam que eles não estavam guardando o padrão de Deus, o exemplo de Deus. Então, ele insiste em dizer, no verso 41, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Eles se vangloriavam por acreditarem ser verdadeiros adoradores de Deus. Eles se achavam que realmente era de Deus. Mas nós temos como exemplo, a única coisa que pode nos mostrar se estamos certos ou não é a palavra de Deus, não é verdade? A única coisa que pode nos dizer se eu estou certo ou estou errado diante de Deus é a sua própria palavra. Então Jesus estava mostrando, eu estou te mostrando a minha palavra, estou te dizendo que eu estou falando a verdade, estou mostrando para vocês que eu quero que vocês sigam esse padrão de Deus. Mas eles não seguiam o padrão de Deus. Eles não queriam fazer a vontade de Deus e achavam que poderiam fazer e agradar a Deus, mas não tem como agradar a Deus se a palavra de Deus não está viva dentro do nosso coração. Todos nós que temos Deus como um Pai, todos nós que falamos que amamos a Deus, temos que amar a Jesus. Ele disse isso: se vocês fossem de Deus, vocês me amariam. Então, se nós somos de Deus, irmãos, a primeira coisa que deve estar à flor da pele em nós é a obediência a Jesus. A primeira coisa que precisa aparecer em mim, você demonstrar que eu sou de Deus, é a obediência a Deus. No verso 44, ele declara que vocês têm por pai o diabo e querem satisfazer o desejo dele. Olha, tanto que é ruim ouvir isso. Você já imaginou? Você ter que ouvir isso de alguém? O seu pai não é Jesus, não é Deus, não é seu pai, é o diabo. Por que seu pai é o diabo? Porque existem dois reinos que dividem o mundo, o de Deus e o do diabo. Esses dois reinos, esses dois mundos, eles estão aí para conquistar o ser humano, né? O mal trabalha nos filhos da desobediência. Como nós falamos em Efésios 2:2 fala que o mal, ele trabalha nos filhos da desobediência. As pessoas fazem o que o diabo quer, agradam o diabo, porque estão ainda cegos, mas agradam ele. O diabo, ele está tentando os homens em tudo que pode fazer da vontade dele, desejo mundano, mas por ele ser um espírito, ele não pode cumprir essas vontades em nós. Não é assim? Nós aprendemos? O inimigo, ele é um espírito. Ele não pode pegar a sua mão e fazer você pecar. Ele não pode pegar a sua boca, mexer sua boca e fazer você falar coisa errada. Não pode. Mas ele tem as suas artimanhas que estão dividindo, às vezes até dentro da igreja, o que é de Deus e o que é do diabo. Nós temos que, com toda a nossa fé e certeza, colocar para longe de nós o que é do diabo, colocar para longe da minha vida, da sua vida, o que não é de Deus. Por isso Jesus, ele insiste em falar: por que a minha palavra não entra no coração de vocês? Se eu só tenho dito a verdade, se eu só tenho falado o que é reto, por que não obedecem? Nós vamos chegar no final dessa conclusão. Então, Jesus, ele ainda insiste e pergunta: já que vocês não creem em mim, e eu estou dizendo a verdade, eu quero que alguém de vocês aqui me mostrem onde eu pequei. Jesus dizendo, verso 46, quem dentre vocês me pode convencer de pecado? Dentre nós aqui em nosso meio, quem de nós pode dizer que Deus erra? Quem de nós pode dizer que Deus falha, que Deus tem pecado, e provar, e convencer, e ter a convicção: não, Jesus, ele errou, ele pecou? Nenhum de nós. Então, se Jesus diz a verdade, por que não cremos? Se Jesus fala o que é certo, se não há erro nele, se não há falha nele, por que ainda insistimos em não obedecer a Deus? Então quero compartilhar essa palavra com você, porque é o que o Senhor tem declarado no nosso coração. Por que não me obedecem? Que exemplo vocês estão seguindo? Que padrão de personalidade, de caráter vocês têm visto?
Vocês têm observado a minha palavra ou vocês têm observado os padrões do mundo que não são de Deus? Porque no verso 47 ele diz: quem é de Deus, escuta as minhas palavras. Ou seja, presta atenção. Quem é de Deus, ele se inclina, ele atentamente está atento, ele atentamente está voltado para a palavra. Ele não quer fazer outra coisa a não ser ouvir, prestar atenção, observar e praticar. Por isso vocês não escutam. Ele insiste, porque vocês não são de Deus. O Senhor, ele diz ao nosso espírito agora: você é de Deus ou você não é de Deus? Eu sou de Deus ou eu não sou de Deus? Os meus padrões, os meus conceitos, minhas atitudes. Irmãos, você não vai se cansar de ouvir isso aqui. Sabe por quê? Porque toda a palavra de Deus, ela vai sempre nos levar ao quê? Para o céu. A Bíblia sempre tem na sua estrutura, ela leva nós para o céu. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não tem outro sentido maior do que o sentido de salvação. Jesus morreu para quê? Nos dar salvação, vida eterna. Então nós temos que escutar a palavra de Deus, sim. Nós temos que atentamente entender se os meus padrões, minha vida está em qual reino? O de Deus ou do diabo? Não temos que esconder. Não adianta esconder. O diabo, por exemplo, não queremos ficar falando dele, é um grande conhecedor da verdade, não é? E qual que é a afeição dele? Pela palavra de Deus? Não. Que afeição, que prazer, que desejo que o nosso inimigo tem pela palavra de Deus? O que o diabo fez até agora que agradasse a Deus? Nada. Nada. Então ele tem conhecimento da palavra de Deus. Jesus está falando, vocês também, nós temos conhecimento da palavra de Deus. O importante aqui é entender, estou obedecendo? Sou realmente uma pessoa que tenha aberto o coração para a palavra de Deus? Eu estou fazendo o que Deus manda? Eu sou filho de Deus? Eu posso perguntar aqui para você, você é filho de Deus? Eu sou filho de Deus? Nós podemos abertamente falar que com Deus: Senhor, eu não sou filho de Deus, é nada. Eu não estou fazendo nada para Deus, tudo que eu faço é errado mesmo. Mas Deus não está falando aqui que você vai ser filho do diabo, não. Deus não está dizendo que você e eu seremos condenados, não. Ele está dizendo: ouçam-me enquanto dá tempo, acreditem em mim, saibam que o que eu digo é verdade, obedeçam o que eu falo, porque é isso que eu quero para vocês. Deus não quer condenação para ninguém, não. Eu vou continuar fazendo coisa errada sabendo que está errado? Eu vou continuar agindo de forma enganosa? A palavra de Deus fala uma coisa, eu faço outra. Então eu sou filho de quem? De Deus é que não é, se eu não estou escutando a Jesus. Aqui ele disse para os judeus, grandes conhecedores da lei, mas a palavra de Deus incomodava eles, porque a verdade incomoda mesmo. Quando a palavra de Deus ela tem esse propósito de libertação, ela incomoda. Para quê? Para arrependimento. E eu quero te dizer, irmãos, que todas as tentações do diabo, elas são baseadas em mentira. Não é assim? O diabo, ele quer chamar o mal de bom e o bom de mal. Ele quer fazer que você entenda, e eu, que aquilo que é mal, não é mal não, pode fazer que é bom. Aquilo que parece que não é de Deus, ele quer que você não entenda que é de Deus, ele quer que você entenda que é bom e pode fazer. Ele tenta sempre baseado em mentira. Ele tenta e leva as pessoas a seguir o conceito dele baseado em mentira. Então nós temos a luz da palavra de Deus para nos mostrar. Amém? Nós temos a luz da palavra de Deus para nos ensinar. Nós temos Cristo e o seu Espírito mais ainda em nós, para nos dizer e nos mostrar: eu falo a verdade, Jesus fala a verdade, porque vocês não entendem o que ele diz. Ele pergunta: por que vocês não entendem o que eu falo? Por que não entendem a minha linguagem? Porque a palavra de Deus, ela incomoda mesmo. Então, irmãos, Jesus falava verdades que desagradavam eles. Incrível que pareça, é assim. As verdades do Senhor podem estar desagradando nós. Sabe por quê? Porque não queremos deixar muitas coisas.
As verdades da palavra de Deus podem estar nos incomodando, podem estar nos cutucando, podem estar nos desmotivando, não porque a Bíblia faz isso, não. A palavra de Deus não desmotiva você nunca, mas é porque tem algo em nós que está agradando mais, e não é de Deus. E quando Deus fala para eu largar, para você largar, quando Deus fala deixa isso, quando Deus fala para com isso, aí o inimigo quer que você entenda que é bom, aí fica desagradando, fica confrontando, né? Aí é quem está pregando que está falando que não gosta, né? Aí é quem está falando lá que está exagerando. Não é não, tem ninguém exagerando, é a palavra de Deus. A única maneira de nós não sermos condenados pelo pecado é não pecar, não é assim? A única forma de você e eu não sermos condenados é não pecando. Como? Com a palavra de Deus, obedecendo a palavra do Senhor. Se Deus não pode nos convencer, então estamos correndo muito perigo, viu, irmãos? Se a palavra de Jesus, porque eles aqui foram advertidos, se vocês não me escutam, é porque vocês não são de Deus. Se não podemos nos convencer dos erros, devemos admitir que nós não estamos dando crédito à palavra de Deus. Eu não consigo mudar. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Cristo dizendo essa palavra: entendam, me obedeçam, cumpram. Se você não se convence do erro, sabe, eu estou errado, mas nem me convenço, então admita, a palavra de Deus não está sendo creditada, ou não estou dando crédito à palavra de Deus, não estou aceitando, eu não estou permitindo que ela tenha vida dentro de mim, porque ela muda. A palavra de Deus muda, ela transforma. A palavra de Deus, ela leva você a ser de Deus. Não é ninguém que muda você. Pastor não muda ninguém. Muda. Placa de igreja não muda ninguém. Quem te muda e me muda é a palavra de Deus. Agora, se eu e você não podemos aceitar a palavra de Deus, quem é que vai mudar nós? Glória a Deus. Se eu não mudo, por tanto ouvir falar, ninguém mais, só Deus pode te mudar. E se Deus não me muda, não é porque Ele não me muda, porque Ele não tem poder, é eu que não estou dando crédito. E eu te digo, irmãos, que o motivo, nós estamos falando desde o início, né, de não crermos na palavra de Deus, eu vou dizer para você, é porque eu não estou disposto a deixar os pecados. Porque se eu sei que eu tenho que fazer e não faço, é porque eu estou disposto a não deixar. Se eu estou vendo que eu dentro da igreja, eu estou ouvindo a palavra de Deus, sou crente, e mesmo assim eu não estou mudando, a disposição de eu não aceitar a palavra de Deus, é porque eu não estou disposto a abrir mão dos pecados. Eu não quero abrir mão de mim mesmo, eu não quero servir a Deus fielmente, é isso, porque se eu quero servir a Jesus fielmente, eu abro mão de mim, eu abro mão do pecado, eu deixo os pecados, eu estou disposto a mudar. É diferente quando a pessoa fala, eu quero mudar, e me ajuda. A palavra de Deus tem esse poder, e ela muda e ela transforma. Mas se eu não estou disposto a deixar meus pecados, então nem Cristo me convence. O Espírito Santo, ele tem esse poder, né, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas Deus, ele não obriga, né? Deus, ele não força. Se você e eu não queremos largar, mas irmão, eu sou batizado, sou crente. Mas irmão, mas não é possível. A palavra de Deus é que mostra se está certo ou não, não somos nós. Eu estou aqui com você no mesmo barco, estamos juntos numa mesma atmosfera, né? Se eu não abrir o coração para a palavra de Deus, se eu não me dispor, eu quero mudar, porque eu fiz isso e faço todo dia na minha vida. Senhor, eu preciso mudar, me ajuda. Eu tenho que mudar. E em tudo a palavra de Deus tem que reinar em nossos corações. O mundo que dividido pelos reinos que eu te falei, né? Nós sabemos que é o do mal e do bem.
Ele não pode ficar o bem e o mal dentro de mim, não existe. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou. E eu não quero, e nem Deus quer que eu e você vivamos do jeito do diabo, irmãos. Nós temos que falar abertamente mesmo, não temos que esconder, não temos que ficar rodeando. Tem que ser dito o que é falado. E o que está sendo falado é simplesmente o que está lendo na Bíblia. Não estamos exagerando em conceito nenhum, não. Mas vocês querem satisfazer quem? Eu. É o que Deus pergunta no meu coração. Eu não vou ficar calado, não vou simplesmente... Não, eu compartilho com você. Nós queremos satisfazer quem? Nós queremos agradar quem, irmãos? Se você me agrada e desagrada a Deus, você está errado. Se você quer agradar, agrade a Deus. Se você quer satisfazer, satisfaça a Deus. Se você quer exemplo de vida, você vai ter, às vezes, aqui na terra, alguns exemplos de vida, né? Temos muitos, mas tenha como exemplo maior a palavra de Deus, o exemplo maior, Jesus, porque nele você sempre vai encontrar verdade, nele você sempre vai encontrar justiça, não é assim que ele disse? Nele você sempre vai encontrar vitória, crescimento. Em Cristo sempre vamos poder encontrar as coisas de Deus. E Jesus dizendo isso aqui para eles, sabe o que aconteceu, né? Nós não lemos o verso 48 não, mas no verso 48 eles disseram assim: você tem demônio. Você tem demônio. Você está doido de falar isso? Você está endemoniado. Irmãos, não se feche para a palavra de Deus. Não se feche para a palavra de Deus. Se Deus está nos corrigindo, aceita. Se você sabe o que tem que fazer, eu faça, urgentemente. Jesus está voltando, irmãos. O reino de Deus é para os valentes. O reino de Deus é para aqueles que esforçam, para os esforçados. O reino de Deus é para os corajosos. É para aqueles que colocam força, determinação. Eu tenho que vencer, eu tenho que determinar. Não aceita as coisas assim não, errada não. Agora, eu estou aqui simplesmente ministrando a palavra de Deus. Você simplesmente está ouvindo. Mas Deus não quer que seja simplesmente isto. Ele quer que o nosso coração seja mais de pedra. Aceita, entendam, façam o que eu estou pedindo. Se vocês não estão acreditando em Jesus, se eu disse alguma coisa de mim aqui, você tem todo direito de não acreditar. Se eu estou falando de mim, eu não estou falando de mim. Eu não estou falando que eu sou o Salvador, não estou falando que se você crê em mim, você vai ser salvo. Eu estou falando se você e eu, nós cremos em Jesus, na palavra de Deus. Então não tem nada de diferente, nem de errado. É crer nele, acreditar nele, é aceitar ele, ter por Pai Deus, ter como exemplo de vida, base na sua vida, Deus. Nós estamos dispostos realmente a abrir mão de nós mesmos? Nós somos crentes, irmãos. A maioria aqui, eu acredito, são batizados. Estamos falando assim. Nós estamos dispostos a servir a Deus fielmente, porque os parâmetros de Deus não se encaixam nos parâmetros do mal. Não se encaixam, não entra, não dá certo. E Jesus tentando mostrar, ensinar para eles: olha, não dá certo. Eu estou falando para vocês que o que vocês estão fazendo não é de Deus. Eu estou mostrando para vocês que o que é de Deus é que eu estou te falando. Mesmo assim, resistência uma atrás da outra. Será que Deus vai encontrar resistência aqui? Será que esquece a mim? Faz de conta que você não está nem me vendo aqui. Mas a palavra de Deus, irmãos, quando ela é ministrada no Espírito Santo, é como se fosse o próprio Deus falando, hein? A palavra de Deus, quando é o Senhor que quer que fale, é a ordem dele, não é invenção de ninguém. Não tem interesse nenhum que eu diminua sempre, que Jesus apareça. Mas se a palavra é de Deus e o Espírito Santo está orientando e nós não estamos dando crédito, nós estamos voltando lá para essa mesma época aqui e ouvindo Jesus falar, e eu falando para ele: não vou fazer isso não vou te obedecer não. Porque falar nós não falamos, mas o coração está lá: não vou largar não. Eu não vou aceitar, não vou deixar, não vou fazer. Eu não vou. Dentro do coração já está determinado na prática. Então escolha, irmãos. Eu estou te dizendo, sim, com amor, com toda a dedicação que Deus colocou no meu coração e zelo, viu? Não pense que não teve, que teve sim, em falar, pelo cuidado, pelo zelo, pelo prazer
de que todos nós aqui possamos entender e escolher: eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus. Eu não quero ter por pai o diabo, não. Eu não quero satisfazer os desejos do diabo, não. Eu quero satisfazer os desejos do meu Pai, de Jesus, do meu Deus. Eu quero agradar a Ele. Não quero satisfazer as tentações que o diabo coloca diante de mim, não. Eu não quero satisfazer as vontades que o inimigo coloca. Eu quero agradar o Senhor. O diabo não firma nas verdades de Deus. Ele não tem essa firmeza. Ele não é assim. Por isso caiu. Por isso desobedeceu, desobediente até hoje. Conhece a palavra de Deus, mas não obedece. E então, irmãos, eu digo com temor no meu coração: eu quero ser filho de quem? Eu quero ser filho de quem? Eu sou filho de quem? Ninguém vai ficar corrigindo você, nem eu. Nenhum de nós aqui, a não ser que Deus use. Mas por que não obedecemos a Jesus, irmãos? O que Ele falou de mentira? O que você ouviu aqui que não é de Deus? Você tem todo o direito de não obedecer. Não é de Deus. Peraí, isso aí não é de Deus, não. Faça prova do que você está ouvindo. Você está ouvindo isso aqui agora. Acredite em Deus. Faça prova dele. Mas o que Jesus falou que é mentira? Convence. Fala aí alguma coisa de Deus que é errado, mas mostra e prova. E então, se nós temos só a verdade, só o ensinamento de Deus, por que não crer? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Não aceite essa palavra como se fosse minha, que eu não tenho palavra não, irmãos. Eu tenho palavra não. Quem tem a palavra é Jesus, é o Espírito Santo que tem a palavra. E nós já vamos nos preparar para a Santa Ceia. E eu vou fazer algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Não é nada de diferente assim, né, não. Mas eu quero chamar só os diáconos aqui à frente. Os 4 estão aqui? Só os diáconos, por favor. Os irmãos continuem nas suas funções, pastores, obreiros, para já preparar a mesa. Em nome de Jesus. As diaconisas também. Tá, os 2 irmãos estão vindo. Eles vão trazer a mesa, é função deles. E só eles aqui na frente, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Os irmãos vão colocar a mesa. Vamos orar. Mas, irmãos, entenda que essa palavra é como se fosse o próprio Deus falando conosco, irmãos. Eu me coloco o menor aqui, viu? Misericórdia de mim, nossa. Pudesse nem vir falar, eu não falaria, mas tenha como exemplo agora a palavra de Deus. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, eu quero como exemplo de vida a palavra de Deus. Santo, santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Que você tenha compreendido a palavra de Deus. Que você tenha compreendido a palavra de Deus, igreja. Deus, Ele nos corrige, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Porque Jesus está voltando. Eu não quero agradar o diabo não, irmãos. Misericórdia. Não deixa isso na sua vida não, se é que tem. Fala com Deus, ora ao Senhor, clame a Deus do quanto você precisa dEle. Porque há tanta resistência em obedecer a Deus. Muitas vezes até nós ficamos tristes pela desobediência, mas acima de tudo se entristece a Deus. Porque não se obedece ao Senhor? O que Jesus fez de errado para você? O que Jesus falou para você que não foi verdade? O que Jesus falou para você, igreja, que você teve convicção de que Deus não está falando a verdade? Por que resistir? Por que resistir à palavra de Deus? Não resiste não. A Bíblia diz que uma coisa você deve resistir, é ao diabo. Nós devemos resistir, é ao diabo. Temos que dizer não, é para o diabo. Temos que dizer não, é para o pecado.
mas a Deus devemos sujeitar, dizer: sim, Jesus, sim, eu quero te obedecer, e eis aqui a igreja, do Senhor, eis aqui teu povo, meu Pai, que o Senhor ordenou a dizer, que o Senhor ordenou a falar, para que todos possam refletir a quem você está agradando, a quem você está satisfazendo. Igreja, você é do Senhor, mas tome cuidado, as tentações têm bases mentirosas, as tentações, elas não vão te levar para o céu, elas vão te encaminhar para um lugar de destruição. Em nome de Jesus, baseie sua vida na palavra de Deus. Se você quer crescer, se você quer ter orientação, se você quer ver justiça na sua vida, se você quer ver vitória na sua vida, tenha como base a palavra de Deus. Jesus questiona: por que não me obedecem? Por que não me obedecem? Qual que é o problema? Eu digo, o problema é que nós não queremos deixar os pecados. O problema é que nós não queremos abrir mão de nós mesmos. Igreja, o Espírito Santo está aqui, no seu coração, no meu. O Espírito Santo se entristece. Não entristeça o Espírito Santo, não entristeça Deus, não entristeça. Que todo o nosso procedimento seja santo no seu falar, seja santo no seu andar, seja santo no seu vestir, seja santo em todo o seu procedimento. Nós somos livres para agradar a Deus, nós somos livres para satisfazer o Senhor. Satisfaça a Deus.